Começo por dar as boas-vindas a todos e por agradecer muitíssimo ao Pedro Mexia o facto de ter aceitado juntar-se a nós hoje para esta conversa em torno da exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo. O Pedro Mexia foi um dos últimos visitantes da exposição antes de termos encerrado na sequência deste novo confinamento e, portanto, na qualidade de um dos últimos visitantes, esta conversa torna-se ainda mais pertinente. Queria também dizer que esta conversa tem lugar no âmbito de um programa que chamamos Serralves Online Experience e que é, no fundo, um programa online que reúne diversos departamentos e diversas áreas de atuação da Fundação e que se materializa também através destas conversas que acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, e versando sobre as diferentes áreas e as diferentes temáticas que são abordadas no âmbito daquilo que acontece em Serralves. Por exemplo, para termos uma noção dessa diversidade de temáticas, amanhã haverá uma conversa com o Vítor Vasconcelos a propósito das alterações climáticas e dos oceanos. Na próxima sexta-feira, uma conversa com a Sónia Batista sobre o seu trabalho enquanto performer. Hoje, sempre às quartas-feiras, são conversas relacionadas com aquilo que acontece na Casa do Cinema Manuel de Oliveira e, portanto, hoje temos o Pedro Mexia, a quem eu agradeço novamente a presença. O Pedro Mexia dispensa grandes apresentações, mas de qualquer modo é escritor, crítico literário, cronista do Expresso, participa no programa Governo Sombra e no PBX, isto na modalidade rádio, foi subdiretor e diretor interino da Cinemateca Portuguesa, é consultor cultural do Presidente da República, publicou numerosos livros de poesia, diários, livros de viagens e, portanto, é alguém que está com um pé nas palavras e com um pé nas imagens, se assim podemos dizer. Muito obrigado novamente, Pedro, por estar aqui connosco hoje para conversar. Muito obrigado. Eu gostava também de dizer que, no final, abriremos a participação a todos os presentes, a todas as pessoas que estão a participar nesta conversa. Se pretenderem colocar alguma questão, podem usar o ícone de uma mão que encontram na parte superior do ecrã. Quando o fizerem, não se esqueçam, por favor, de ativar o som do microfone. Preparei também algumas imagens que vão acompanhar esta conversa e que nos permitirão também ter uma noção daquilo que é a exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, que neste momento está, obviamente, encerrada ao público, mas que esperamos que seja novamente visitável em breve. E começava por perguntar ao Pedro o que é que o surpreendeu mais nesta visita à exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo e nesta descoberta de todo este conjunto de imagens, cerca de uma centena, que estavam guardadas no acervo de Manuel de Oliveira, que está integralmente depositado em Serralves, na Casa do Cinema, e que no fundo revelam uma faceta até aqui desconhecida da produção do Manuel de Oliveira. Obrigado, António, obrigado pelo convite. Posso responder diretamente, e boa tarde a todos. Surpreendeu-me tudo porque eu não sabia honestamente o que esperar, eu não tinha lido nada sobre a exposição quando a fui ver, e soube depois que fui uma das últimas pessoas que a pude ver, e evidentemente sendo fotografias de um cineasta, eu imaginei que boa parte das fotografias assumissem uma de duas modalidades que nós conhecemos de vários livros, quer de cineastas que são fotógrafos, quer de cineastas que, não sendo fotógrafos, tiram fotografias, que seriam fotografias de reperrage e fotografias de rodagem. E era essa, se havia alguma expectativa que eu tinha, não sabendo exatamente que fotografias eram essas, seriam dessa natureza. Ora bem, é evidentemente que essa expectativa não se concretizou e tudo o que apareceu foi uma surpresa, desde logo a surpresa do espaço que estamos a ver. Eu tinha estado recentemente na exposição já o ano passado, penso que foi, na exposição do Eugene Green, e quase não reconhecia o espaço. Foi passar literalmente da noite para o dia em termos
em termos de luz e até de noção do espaço, e portanto fiquei muito surpreendido, não só porque não sabia que havia não sabia que havia este acervo fotográfico significativo, como tinha de facto essa expectativa automática. Bom, o que é que o cineasta vai fotografar? O cineasta vai fotografar atores, paisagens, decores, e na verdade, aliás, eu lembro que quando o António simpaticamente me fez a visita guiada, eu dizia, mas isto tinha uma coisa a ver com o filme, e sistematicamente não tinha nada a ver com o filme. Quase nada, já vamos falar de um dos poucos casos que tinha. Sendo que até algumas expectativas que eu podia ter conhecendo a biografia do Oliveira, quando elas se cumpriram, cumpriram-se indiretamente. Ou seja, por exemplo, em vez dos automóveis, os aviões. Seria de esperar que tendo sido essa uma faceta conhecida do seu percurso, que houvesse muitas fotografias do Oliveira atleta, e neste caso do Oliveira condutor de automóveis, e aqui o que temos é outro meio de locomoção, e portanto mesmo as expectativas que se concretizaram-se de uma forma indireta. Para mim era muito evidente, e sei que vamos falar disso e que vamos ver essas fotografias, era muito evidente que em algum momento as coisas se iriam encaminhar para a Angélica, por muitas razões diferentes, aliás, todas elas muito bem explicadas nos textos do catálogo, mas se a questão da fotografia nunca anda longe das preocupações do Oliveira, acho que não sei se há um outro filme do Oliveira, teria que pensar nisso, não sei se há um outro filme do Oliveira em que a questão seja uma fotografia, ou o que acontece quando se tira uma fotografia, enfim, é difícil determinar o que é que se passou ali, quer na realidade, quer sobretudo no filme. Sim, são fotografias, como o Pedro dizia, que têm uma intencionalidade estética e que, como tal, são válidas em si mesmas e que são autónomas, por assim dizer, em relação àquilo que é a produção cinematográfica do Manuel de Oliveira neste período, e o período é precisamente o período compreendido entre o início dos anos 30 e meados dos anos 50. Depois disso, as fotografias que existem no acervo correspondem, efetivamente, na sua maioria, ou a fotografias de reperrage, ou de casting, ou de trabalho, no fundo, sempre fotografias relacionadas com a produção fílmica do Manuel de Oliveira, e uma das séries que o Pedro referia como sendo relacionada com a produção fílmica do Manuel de Oliveira é precisamente esta, uma série que tem como centro o circo, e que tem uma relação direta com o guião de um filme não realizado, o Saltimbanco, que no fundo é contemporâneo, exatamente contemporâneo, do mesmo ano, de 1944, contemporâneo destas fotografias. E, portanto, quer dizer, eu compreendo perfeitamente aquilo que o Pedro diz. Uma exposição que tem por título Manuel de Oliveira Fotógrafo cria imediatamente a expectativa de que se trata de uma fotografia, de uma exposição de fotografias produzidas por um cineasta no âmbito de sua atividade como cineasta. Aqui, de facto, a intencionalidade estética no que toca às imagens fixas, fotográficas, é absolutamente evidente, embora, em alguns casos, como é o caso desta série, haja, de facto, uma relação direta também com a produção fílmica. E há, imediatamente, desde logo, uma série de elementos que são comuns à produção fílmica do Manuel de Oliveira e que reencontramos nesta exposição, como, por exemplo, o pensamento especulativo sobre a própria fotografia e o ato de fotografar. Por exemplo, nesta parede, essa referência é abordada por diversas vias. Uma delas, no caso da fotografia que temos do lado esquerdo, porque há fotografias dentro da fotografia, quer dizer, é algo próximo da colagem. Nas outras, porque há reflexão ou a transfiguração de objetos, quer pela sua mudança de escala e ou recontextualização, mas isso é, de facto, algo que é transversal a toda a exposição e que também encontramos naquela que escolhemos como imagem da exposição, onde vemos um autorretrato de Manuel de Oliveira, acompanhado pelo António Mendes, em frente à casa onde o Manuel de Oliveira nasceu.
É uma coisa, não sei se o Pedro concorda comigo, é algo que é muito presente na obra fílmica, desta vez, do Manuel de Oliveira, o facto de ele permanentemente falar de si por outras vias, isto é, por uma via indireta, como se vê, por exemplo, neste autorretrato. Sim, Não sei. eu acho que há uma sequência que eu acho muita graça, de um filme que, aliás, não gosto particularmente, não é um filme do Oliveira, é o filme do Wenders, em que o Oliveira aparece a imitar o Charlot. Um, e em alguns filmes, por exemplo, na Visita, ou por exemplo no Dor da Minha Infância, Porto da Minha Infância, ou Dor da Minha Infância, Porto da Minha Infância, não é? Um, essa, esse lado do Oliveira se pôr em cena, às vezes de uma forma, estávamos a falar outro dia quando eu fui ver a exposição, sobre a forma particularmente teatral, como no filme sobre a casa, por exemplo, ele passa de fingir que está distraído para falar para a câmara, é de uma forma com um artifício poser muito engraçado, e como todos nós sabemos, há uma grande tradição destes de cineastas que fazem de si próprios figuras, algumas mais ou menos patuscas, conhecemos as personagens, evidentemente, do Tati, do Moretti e do Woody Allen e tudo mais. O Oliveira não é dessa natureza, não é um ator de Oliveira, mas às vezes é um figurante, às vezes é um secundário, e às vezes aparece nos filmes de outros. E portanto seria bizarro, embora, tirando essa foto em que ele aparece refletido, não há nenhum autorretrato como tal, não é? Não há um autorretrato como tal. Mas é muito interessante também o que diz em relação ao Wim Wenders, porque o Manuel de Oliveira, que aparece simultaneamente como Manuel de Oliveira e como Charlot, ele aparece no filme do Wenders também como a encarnação do próprio cinema, não é? E da história do cinema, que é algo que efetivamente ele encarna. Sim, há um outro aspecto que eu gostava de salientar, que é sobre a expectativa, e que eu percebi quando fiz a visita, e depois melhor, mais detalhadamente no catálogo, que é o facto de, tirando algumas fotografias que participaram nos salões, e certamente vamos falar disso a seguir, haver muito pouco contexto, muito pouco contexto, desde logo pela quantidade de fotografias que ou não têm nenhum título atribuído, ou têm um título atribuído que é um título que é mais da ordem do poético do que do descritivo, e que no fundo tem algumas dos títulos, das fotografias que aparecem com títulos, os títulos são bastante enigmáticos, pelo menos para mim, nem sempre consigo perceber a intenção desse título. E em terceiro lugar, a própria, falámos nisso na questão dos sítios, das paisagens, onde é que é isto? Muitas vezes há essa dúvida. Hoje em dia temos alguns instrumentos tecnológicos, acho que também vamos falar do Google Earth daqui a bocadinho, mas essa resposta que no passado não tinha, essa pergunta que no passado não tinha resposta, que é onde é que é isto, onde é que será que ele tirou esta fotografia, hoje mais ou menos é possível, e portanto a exposição é verdadeiramente um trabalho de revelação de uma coisa que não era um projeto como tal, não era um projeto de um filme, não era um projeto de uma exposição, não era um espólio destinado, penso eu, acho que não há nenhum elemento que nos permita dizer que fosse um espólio destinado no futuro a nenhuma mostra desta natureza, e portanto a exposição é que constrói, no fundo é sempre assim, a exposição, sobretudo de inéditos, é que constrói o que não existia, o que não acontecia. Mas neste caso, eu sinto-me, se eu chegasse às fotografias sem visita guiada, e neste caso não apenas visita guiada no sentido próprio, mas sem uma determinada arrumação, sem os próprios textos, eu teria, em alguns casos, com 3 ou 4 exceções de que já falámos e de que vamos falar, teria alguma dificuldade em perceber a linha condutora, por exemplo, aquele facto que é muito referido, que é o período em que
em que o Manuel de Oliveira tira, por assim dizer, fotografias como fotógrafo amador, por oposição ao não fotógrafo. Sei que se pode fazer essa tipologia um bocadinho flutuante de fotógrafo profissional, fotógrafo artista, fotógrafo amador, não fotógrafo, mas que é um período, não só é um período muito delimitado, como tem umas delimitações particularmente interessantes, que é 39-45. Não me parece uma delimitação, se calhar é casual, mas uma coisa que começou em 39 e outra coisa que começou em 45 não pode deixar de nos fazer pensar nessas duas balizas temporais. Claro, e no contexto histórico em que isso acontece. Quer dizer, é um contexto histórico por si mesmo e subejamente conhecido. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial e até ao final dessa Segunda Grande Guerra, mas é também um período em que, depois da estreia do Aniki Bobó em 1942, e um filme que é simultaneamente a estreia do Manuel de Oliveira no âmbito da longa-metragem e o reforço da expectativa de que a partir daí poderia finalmente começar a fazer cinema em moldes mais profissionais e com outra desenvoltura que até esse momento não tinha sido possível, se vê completamente dourada, porque, espanto dos espantos, o Aniki Bobó foi à época, e o Pedro certamente sabe disso, muitíssimo mal recebido e foi julgado como um filme chocante, porque sempre houve um entendimento, enfim, erróneo e simplista em relação ao Aniki Bobó como filme de crianças. E a televisão portuguesa, por exemplo, tem, de uma forma muito recorrente, apresentado o Aniki Bobó precisamente nessa perspectiva. E o Aniki Bobó não é um filme de crianças, nem um filme para crianças, não é? Bem, eu desde que vi a Confissão de Lúcio na secção religiosa de uma livraria já acredito em tudo. Mas de facto o Aniki Bobó, que é também um filme síncrono com o contexto da Segunda Guerra, todo aquele conflito entre as crianças que depois no fim acaba de uma forma conciliadora e harmoniosa, etc. O Manuel de Oliveira, nas entrevistas que concede à época, diz que está na verdade a pensar no conflito bélico que nesse momento assola a Europa na sua generalidade. Portugal não, sempre estivemos à margem de muitas coisas, também felizmente da guerra, não, desta vez não desta pandemia generalizada, mas de facto há uma relação direta do Aniki Bobó com esse contexto da guerra de 39-45. Mas há toda uma relação interessante em termos da estética da recepção, se podemos dizer assim, em relação à obra do Oliveira. Basta pensar, por exemplo, que estava a dizer que o Aniki Bobó foi mal recebido. O que é mais interessante é que o próprio Douro Faina Fluvial foi mal recebido pelas razões opostas àquelas que o Oliveira ia enfrentar durante a vida toda, porque era demasiado veloz. Portanto, ele estreia-se a fazer um filme considerado demasiado veloz, demasiado estonteante na sucessão de imagens, e depois tem que, depois daqueles interregnos e daquelas dificuldades, passar a mais metade da carreira a enfrentar a reação de que os filmes são demasiado lentos. É como se ele nunca estivesse à velocidade que as pessoas queriam, não é? De facto, há sempre nesse percurso do Manuel de Oliveira um desfazamento, quer do ponto de vista daquilo que ele faz em relação àquilo que em diferentes momentos é considerado como o cinema sério, que realmente é valorizável, etc., etc., mas também em relação àquilo que são as expectativas do público. Não é? E, quer dizer, o Manuel de Oliveira, como o Pedro Mexia dizia há pouco que tinha a expectativa de ver carros de corrida, atletismo, etc. Portanto, o Manuel de Oliveira é alguém que está intimamente ligado à velocidade desde o início. Claro. Essa velocidade depois acaba por se traduzir de maneiras diferentes, porque é uma velocidade mais da ordem do pensamento do que propriamente do movimento das imagens, em filmes posteriores. Não é? Não sei se concorda, Pedro. Eu não consegui ouvir a última parte, peço desculpa. O fim da sua frase. É uma velocidade, a velocidade acaba por se traduzir a seguir nos filmes mais numa perspectiva do pensamento e daquilo que as imagens que o cinema do Oliveira convocam, do que propriamente na velocidade das imagens elas mesmas. Mas há uma velocidade de raciocínio que é possível detectar nas imagens do Oliveira.
Não sei se Sim, concorda. quer dizer, se a velocidade não tem a ver simplesmente com essa descrição mais ou menos imediata da palavra, e tem a ver, por exemplo, com a irrequietude, com a vivacidade e com palavras desse domínio lexical, então isso são tudo sinónimos de Oliveira, acho eu, na maneira como conduziu a sua carreira, e também vamos falar daqui a bocadinho, certamente, no Angélica, mas embora isso não seja um sinónimo de velocidade, até pode parecer um sinónimo de lentidão, mas a capacidade, por exemplo, de concretizar um projeto mais de meio século depois de o ter concebido, talvez não seja exatamente uma forma de velocidade, mas também não remeto isso para uma ideia de pejorativa de lentidão. É uma forma de endurance, de obstinação e, portanto, de características que são muito mais vitalistas do que simplesmente as características supostamente passivas da lentidão, não é? A lentidão tem alguma má fama e é provável que isso é uma discussão, aliás, muito interessante no domínio da política, não é? Sobre as pessoas que discutem qual é a velocidade com que se devem fazer certas mudanças, e se calhar algumas mudanças políticas das mais importantes, nomeadamente no século XX, portanto, dos grandes saltos em frente, foram feitas através da velocidade, da lentidão e não da velocidade. Isto é, foram feitas por vias, por exemplo, reformistas, foram feitas por tudo isso. Há toda uma dinâmica em que não é o tempo que as coisas demoram, por assim dizer, não quero entrar por terrenos do Gonçalo Tavares, mas não é o tempo que as coisas demoram que determina a sua velocidade. Mas eu, quando me referia a velocidade e a determinação, estava a pensar, por exemplo, em coisas como esta. Temos aqui uma imagem de um brinquedo sobre uma cartolina, enfim, e aqui uma outra fotografia com um prato com cubos de gelo, que ele próprio é passível de outras leituras. Portanto, mais um sentido de velocidade no sentido de indeterminação, quase como o princípio da incerteza, depois já poderemos falar disso mais à frente. Nas naturezas mortas e nas colagens. Exatamente, quer dizer, uma impossibilidade de determinar exatamente, não direi a posição de um determinado objeto no espaço, como o teorema da incerteza do Heisenberg propõe, mas de não percebermos muito bem se isto é exatamente um prato com cubos de gelo ou se é, pelo contrário, um navio, não é? Ou se aquele navio que vemos de brinquedo é um brinquedo ou um navio. Portanto, há muitas vezes nas imagens do Manuel de Oliveira, não só nas fotografias, mas também no seu cinema, esta indeterminação, este princípio da incerteza face àquilo que estamos a ver. Não é? Uma reflexão sobre a própria natureza da representação. Não sei se o Pedro teve essa mas isso, aliás, pode significar várias coisas diferentes. Pode significar, sobretudo, estas imagens do género naturezas mortas, no sentido amplo do termo, em que nós podemos ter a dúvida sobre cada um dos elementos, mas também há outro tipo de fotografia, que sendo das que estão na exposição, que sendo embora uma fotografia realista, pelo modo como está captado, nós não sabemos sequer o que isso é. Não sei se essa fotografia está aí, mas há pelo menos uma fotografia de uma fachada de um edifício que, para mim, quando a vi, eu não conseguia dizer que aquilo era um prédio. Não, para mim era não sabia o que era aquilo, eram formas. Eram formas, e evidentemente que se nos disserem isto é um edifício no Porto, não sei já onde é, como o António me disse, isso faz todo sentido, mas podia ser um puro jogo de formas, hipoteticamente, aliás, construído e não pré-existente, e isso evidentemente também é uma outra forma de velocidade, que é a velocidade da imaginação, não é? Que nos permite, o que será isto, não sabemos o que é isto, portanto imaginamos o que isto é. Geralmente o que imaginamos não tem nada a ver, como era o meu caso, que achei que era uma espécie de puro jogo de como
como aqueles jogos para estimular a inteligência das crianças, em que tem que se pôr os quadrados nos quadrados e e as bolas nas circunferências. Parecia uma coisa quase dessa natureza e não propriamente um objeto que realmente existisse, neste caso, na cidade. Claro, não temos essa fotografia aqui, ela é de facto uma fotografia das pedras da fachada da Estação de São Bento, sendo que o recorte das pedras é sublinhado com uma intervenção a posteriori sobre a imagem feita pelo Manuel de Oliveira, por forma a acentuar o contraste, mas temos aqui imagens que realmente têm uma relação direta com o real e até com a própria obra de Manuel de Oliveira. Aqui temos uma imagem de barcos que inevitavelmente nos faz pensar no Douro Faina Fluvial, ou uma imagem com crianças e este reflexo desta garrafa de vidro no pavimento, que de alguma forma nos leva também a pensar no Aniki Bobó, e há esta instabilidade dos reflexos e da luz que a imagem fixa, ou uma relação com a fotografia, por assim dizer, de pendor social, como é o caso desta, de que há também uma variante, mas onde, como o Pedro muitíssimo bem dizia, há também um apelo à imaginação. Foi o Luís Miguel Sintra, quando viu a exposição comigo também, que me reparou neste pormenor. Este homem encostado à parede, a sombra que ele projeta, que é a sombra da cabeça, de repente desenha na parede, onde está encostado, uma asa. E este trabalhador, presume-se que seja um trabalhador, transforma-se subitamente num anjo. E isto é algo que é próprio às imagens e que, no fundo, sinaliza muito bem o poder das imagens. Não sei o que é que o Pedro acha. Essa é, aliás, uma dimensão que eu era também, provavelmente, seria essa uma das minhas expectativas e que essa sim confirmou-se, é que, até por causa de todos os filmes, nomeadamente os documentários que o Manuel de Oliveira fez durante esses anos, e antes e depois, que é a presença do mundo do trabalho, que é evidentemente um universo que está muito presente e que esta que estamos a ver é uma das mais significativas, porque são ao mesmo tempo retratos documentais, mas composições, isto é, não é a fotografia meramente, estas duas são, curiosamente, duas das que eu me tinha lembrado, esta da direita são silos, não é? E portanto, evidentemente que ele fez todos aqueles filmes sobre a panificação, sobre aquele filme que tem um magnífico título, Já se fazem automóveis em Portugal, um dos meus títulos favoritos do cinema português. Porque, claro que depois nós sabemos que, sobretudo a partir do momento em que o universo do Oliveira começa a ser muito assimilado ao universo da Agostina Bessa Luís, há uma ideia do Oliveira cronista de uma alta burguesia, literata e tudo isso, mas também nunca deixou de haver essa outra dimensão, uma dimensão documental que em certos períodos era problemática, evidentemente o documentário é sempre problemático, tende sempre a ser problemático, mas o Douro Faina Fluvial, tendo esse lado da sinfonia da cidade e do entusiasmo, também é um documento da pobreza e da vida difícil, em particular, e isso esteve sempre. Aliás, o Oliveira chega ao fim da carreira a fazer um filme sobre o dinheiro, não é? E sobre a adaptação do Gêbio e a Sombra, e portanto do Raul Brandão. Portanto, essa questão está muito presente, e essa está nas fotografias, que são fotografias que não se sentem, como estas duas, estas realmente são muito exemplificativas disso, são fotografias que não se sentem obrigadas a escolher entre o documento e entre a composição. As duas coisas estão lá, as coisas coexistem de uma forma particularmente, ainda por cima, o caso da fotografia
da direita tem aqui uma sugestão narrativa, porque não percebemos porque é que quem é esta pessoa, porque é que ela está ali, mas no caso da fotografia destes homens todos, há até aqui uma sugestão de que eles estão a olhar para uma coisa que nós não vemos, não é? Está a acontecer qualquer coisa, e portanto isso também é uma forma nobre de imaginação, é mostrar-nos pessoas a olhar para uma coisa que nós não vemos, não é? O que é que pode não ser nada, podem estar a olhar para o horizonte ou para um colega, não faço ideia do contexto, e o facto de termos, em geral, pouco contexto em relação a estas fotografias, acho que nos estimula em vez de ser um empecilho ou um obstáculo na nossa fruição delas. E em relação a essa questão formal da composição, né, no caso desta imagem isso é evidente, há esta prática de um reenquadramento, que é depois algo que reaparece com alguma frequência na obra fílmica de Manuel de Oliveira, mais uma vez as figuras a olharem para alguma coisa que não sabemos exatamente o que é, e uma imagem dentro de uma imagem. Isto podia ser não um hangar de um aeroporto, como é o caso, mas poderia ser, por exemplo, a projeção de um filme numa tela de cinema em sala, não é? Exatamente. Ou também podia ser o John Wayne a afastar-se no horizonte com uma rapariga nos braços. Um famoso final no filme do John Ford. Exatamente. E, portanto, máquinas relacionadas com trabalho, vimos há pouco, mas também máquinas relacionadas com lazer. Neste caso, velocidade novamente e a aviação. O Pedro tinha falado há pouco desse aspecto. O Manuel de Oliveira foi um das primeiras pessoas a ter um verbete de aviação em Portugal. Quando completou 100 anos, aliás, a Força Aérea ofereceu-lhe como presente de aniversário uma viagem num caça qualquer, coisa que ele aceitou e participou entusiasticamente nessa viagem de avião. E há aqui também estas fotografias que têm um pendor documental, ao mesmo tempo que são retratos de amigos, certamente, e que se relacionam também com um filme que acabaria por não ser realizado e que seria um filme precisamente sobre a atividade do Aeroclube do Porto. O fascínio pela máquina na obra do Oliveira é evidente, Pedro, até porque o cinema ele próprio é um processo de produzir imagens precisamente com recurso a uma máquina, não é? Sim, e por isso temos nomeadamente, e não só, mas nomeadamente na Benilde, as máquinas, isto é, toda a maquinaria do cinema bem à vista, em que a Tobis aparece quase como uma personagem de corpo inteiro, ou seja, não existem só aquelas pessoas e alguém atrás da câmara, também há os cabos e os cenários e portanto, essa noção da material, às vezes tecnológica, mas certamente material, também nunca deixa de estar presente em muitos filmes, ou seja, a noção, se quisermos, também do artifício, da ilusão, de tudo isso, a consciência disso está presente em vários momentos e aqui nestes claro, há um lado, evidentemente, essa questão da máquina tem um certo tem um lado epocal, evidentemente nós sabemos que o entusiasmo da máquina tem uma história particular e datável na história das vanguardas e tudo isso, e os futurismos e etc. Mas há outro, isso é um aspecto, esse é o aspecto datável da máquina. Outra coisa é esse lado, essa dimensão, digamos, meta do discurso, de um discurso que tem consciência de si mesmo e tem consciência dos seus mecanismos, e podem não ser mecanismos tecnológicos, podem ser mecanismos narrativos, mas são sempre mecanismos. A presença do estúdio, por exemplo, é claramente uma formulação dessa ideia. Uhum. Aqui não temos o estúdio, temos o circo, mas temos algo que é também, não sei se alguma vez reparou nesse aspecto, há no cinema de Manuel de Oliveira permanentemente personagens que olham para cima, olham para qualquer coisa que está fora de campo, fora do enquadramento e que tem uma posição superior, que está acima
desse enquadramento. Isso é também muito visível nestas duas fotografias da série do circo. E que no caso do Oliveira, possivelmente, arrisco, não sei se o Pedro está de acordo ou não, mas gostaria de o ouvir quanto a isso, é uma tentativa de representar Deus nas imagens em movimento, o que não é evidente nem fácil. Não é? Há muitas vezes também um espaço maior do que aquilo que seria expectável acima da cabeça das personagens que são enquadradas pelas imagens do Manuel de Oliveira. Sim, eu acho que essa atração, por exemplo, pelo circo, pelos palhaços, pelos saltimbancos, tudo isso foi sendo usada de uma forma bastante intensa por pessoas de várias artes e com intenções muito diferentes. É verdade que em alguns casos, por exemplo, o circo em particular pode ser no caso do cinema, uma figuração mais ou menos tragicómica da existência. No caso do Fellini isso é particularmente notório, e noutros casos, como no caso por exemplo, das Asas do Desejo, ter ali uma dimensão quase semi-metafísica. Não gostava muito de saber que filme era este, que filme seria um filme de circo ou um filme com este tipo de personagens do Oliveira, mas conhecemos a atração por a figura do clown, por exemplo, do palhaço, é uma figura fundamental para tantas pessoas, não é? Não é por acaso que o Beckett faz um filme com o Buster Keaton, por exemplo, não é? Que é uma figura, o Buster Keaton, que é uma figura profundamente trágica, além de ser muito divertida, é também uma figura profundamente trágica. Eu acho que essa, e a própria importância, uma das coisas que a mim enfim, ninguém duvida da importância do Chaplin na história do cinema, na história da cultura, mas é particularmente, para mim, flagrante ver as pessoas que, digamos, que escreveram e que acompanharam o percurso do Chaplin quando ele era vivo e quando ele estava a fazer filmes, e a verdadeira revelação e o verdadeiro entusiasmo que o Chaplin representou, e a verdadeira possibilidade nomeadamente através dos filmes de Charlot, de técnicas de vaudeville e de entretenimento, basicamente poder chegar às mais sofisticadas alegorias sobre o trabalho, a política. Chaplin não era particularmente metafísico, mas por que não? Isso acho que aí também havia um lado muito o ar do tempo. Aliás, quando vimos isso, quando eu vi isso na exposição, lembrei-me por exemplo, dos desenhos do Júlio, do irmão do Régio, que também há muitos palhaços e há muitas coisas, e arlequins, esse tipo até na poesia dos anos 20, dos anos 30, são figuras que aparecem sucessivamente com figuras, depois cada autor lhes as encaminha para a sua mundividência própria, portanto não tenho a certeza das possibilidades, digamos, teológicas necessariamente teológicas do circo. Aliás, no fundo é um pouco como isso, houve muito essa discussão a propósito das do desejo, justamente, que é qual é o peso teológico de escolher a figura do anjo. Há bocado falámos de um possível anjo. Um anjo é uma figura, é uma personagem neutra, ou que se pode usar sem vir com a carga toda teológica que já tem, ou não. Essa é uma discussão interessante. Totalmente. Eu não estava a fazer forçosamente uma associação entre circo e carga teológica dessas Estava imagens. A passar por onde eles olham. Nunca me tinha apercebido
desse olhar agora, para o alto. Sim, agora acrescentando aqui, mais um ponto àquilo que o Pedro dizia, concordo totalmente consigo, há depois ainda o Eisenstein e o circo e o cinema como montagem de atrações à semelhança do circo, não é? E, portanto, isso está absolutamente na gênese do cinema primitivo, por assim dizer. Esta foi uma das imagens da exposição que, se eu bem me recordo, mais o impressionou, Pedro. Ou pelo menos comentou esta imagem. Não direi que mais o impressionou, mas lembro-me de ter comentado esta imagem. Não sei se era pelo facto de ter visitado a exposição mais ou menos às 5 da tarde, mas lembro-me de se deter diante desta imagem, que é uma natureza morta, algumas naturezas mortas na exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo e muitas naturezas mortas nos filmes do Manuel de Oliveira. Aqui lembro-me do Pedro ter falado da sombra que este bolo projeta sobre estes pratos. Pedro? Eu creio que o Pedro Mexia terá... portanto, o Pedro perdeu a ligação, está a tentar agora entrar novamente na conversa. Nós estávamos a ver imagens. Há aqui, de facto, uma natureza morta, que é uma das várias naturezas mortas que integram a exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo. Vou tentar, já está aqui. Portanto, e neste caso temos uma sombra e um trabalho sobre as sombras e o recorte das sombras projetadas sobre diferentes superfícies, neste caso 3 separados, mais o pano de fundo desta imagem, e creio que o Pedro terá, entretanto, regressado. Peço desculpa. Estamos a falar da tecnologia e ela falhou. Exatamente, Pedro. Estávamos bem-vindo de volta. E estávamos também a falar sobre uma imagem, que é esta, não sei se consegue ver. Consegue? Consigo. Ok. Portanto, que eu recordo-me que foi uma das imagens que o Pedro comentou na exposição. Esta natureza morta. Sim. Uma de várias. Aliás, praticamente todas as imagens que envolviam sombras me chamaram a atenção. Sobretudo, esta não é bem o caso, porque a sombra corresponde ao objeto que vemos, mas sobretudo as sombras que ou vêm de fora de campo, ou, como no caso do anjo, criam efeitos de sombra que não parecem assemelhar-se aos objetos ou aos corpos. Aqui é diferente, aqui é uma sombra que, como nós vemos, corresponde integralmente ao objeto, embora todos esses efeitos de projeção, que não é uma palavra neutra também para um cineasta, todos esses efeitos de projeção sejam muito interessantes. Mas eu não esperava, por exemplo, uma fotografia como estas, na tal expectativa pré-visita, não era o tipo de... Por exemplo, eu... se calhar essas fotografias existem noutro contexto, mas eu diria que, ou melhor, eu pondo-me no lugar do Oliveira, eu teria fotografado incessantemente durante a rodagem do Ato da Primavera, por exemplo, que me parece que corresponde, e que aliás corresponde particularmente bem à interseção entre o universo documental, popular, etc., e às preocupações religiosas do Oliveira, e também ao estado do mundo, porque também há essa dimensão das pessoas que estão a ler sobre a bomba atómica e a ver... estas fotografias, para mim, não são fotografias que estivessem na minha... Que estivesse, a não ser que, não sei exatamente que essas fotografias são, de que anos são estas fotografias, mas há essa questão de que é muito analisada no catálogo, que é a questão dos salões e do que é que isso significava
do que é que isso significava para as pessoas que participavam nesses salões fotográficos, se isso era, de certa forma, uma domesticação da fotografia no sentido de procurar efeitos mais ou menos anedóticos e, portanto, mais ou menos uma estética anestesiada, digamos assim, um pouco como as comédias cinematográficas dos anos 40, dos anos 30 e dos anos 40, mas que, como algumas pessoas no catálogo salientam, na verdade era um mundo de possibilidades para pessoas que se pudessem interessar pela fotografia amadora, onde, independentemente dos critérios da classificação e das preferências, havia de facto ali uma espécie de antologia do que as pessoas queriam fotografar, mesmo aquelas que estavam a fotografar para os concursos. Não há problema nenhum em fazer coisas para os concursos, até a mensagem foi feita para um concurso. Portanto, não é por aí que... eu lembro-me que uma das minhas descobertas em termos fotográficos foi, julgo que há 2 anos, as fotografias da Helena Correia de Barros, que era um nome que eu nunca tinha ouvido falar, e que são uma espécie de retrato que nós nunca vimos exatamente, porque são entre outras coisas, que não é só isso, mas são também um retrato do Estado Novo visto por quem não sofreu com ele. E portanto, dando-nos uma visão completamente diferente. Aqui não estou a falar sequer de intencionalidades políticas, mas, por exemplo, pessoas a divertirem-se ou a terem prazer ou a terem, num contexto familiar e regrado e tudo mais, mas eu sinto que ganhei ao ver, e também esse circuito, também funcionava esse circuito, ainda para mais para uma mulher, com todos os preconceitos que certamente se gerariam à volta de uma fotógrafa nessa época. E, portanto, a sensação é que muitas vezes vemos nessas... eu não conheço, o que conheço foi de exposições avulsas, mas o que eu percebo é que esses espaços permitiam uma amostragem suficientemente diversa para nós nos apercebermos de certas obsessões temáticas e formais, com certeza, e até de certas incipiências, mas também de surpresas. A descoberta para mim da Helena Correia de Barros foi uma surpresa total, daquelas em que eu pensei, tenho que, não vou dizer reformular a minha visão da fotografia em Portugal, não se trata de um evento dessa natureza, mas era uma peça que me faltava e que acho que foi uma reação que gerou em muitos espectadores dessa exposição aqui em Lisboa. E no caso do Oliveira, estas fotografias de objetos podem enquadrar-se dentro da categoria da natureza morta. Elas têm realmente uma relação direta com aquilo que era comum nos salões internacionais de arte fotográfica e na produção de muitos fotógrafos nacionais, mas antecipam também um aspecto que é muito, muito, muito importante na obra fílmica de Manuel de Oliveira, que é a insistência nas naturezas mortas e naquilo que os objetos eles próprios podem dizer dentro do contexto do filme. Eu escolhi 3 imagens do Val Abrão, onde essa prática da natureza morta é, de facto, corrente. Na primeira imagem temos um livro da Agostina, A Muralha, uma tesoura, um cinzeiro em forma de concha, que é, no fundo, uma referência à Vênus do Botticelli, ou na imagem de baixo, 2 flores e uma mosca, quando há uma conversa a decorrer neste preciso momento entre o pai e o marido da Emma Bovary, ou aqui, o que não é exatamente uma natureza morta, mas é um recurso aos objetos como elementos de uma linguagem, o momento em que o futuro marido da Emma Paiva a conhece, alguns num restaurante em Lamego, estando ela a comer, a almoçar com o pai uma cambolhada de enguias, que é um prato com um nome bastante diferente, e o Luís Miguel Sintra chega com um prato de figos de mel que propõe à Emma provar, porque são muito doces, etc.
Esta insistência nos objetos é algo muito comum na obra do Oliveira, Pedro. Sim, e é uma... Eu penso nisso de duas maneiras. De um lado, com às vezes uma concepção quase da imagem como uma sucessão de fotogramas. Há cineastas em que, por exemplo, quando se está a fazer catálogos, é particularmente fácil fazer catálogos das obras deles, porque é muito fácil extrair um fotograma de um filme que tem um poder revelador enorme. Estou a pensar num dos meus cineastas favoritos, que é o Robert Bresson, e é muito fácil, através de um fotograma, ou de alguns fotogramas seja do que for, do Pickpocket ou do que for, entrarmos no que ali está em causa nos filmes. E eu acho que no Oliveira tem isso em termos da força em que são investidas as imagens, mas também tem, eu sou sempre um espectador particularmente atento no caso do Oliveira, como no caso do Buñuel e de outros cineastas, a tudo o que me parece alegoria, perversão, sugestão um pouco desviante, às vezes muito elegante, às vezes de uma forma muito elegante, e portanto tudo o que seja, por exemplo, a presença de objetos alegorizáveis, como é a comida, capta sempre a minha atenção, porque um dos aspectos que não foi para mim muito evidente no Oliveira quando eu comecei a ver, mas que se tornou mais intenso, sobretudo depois também de eu conhecer os filmes do Buñuel, é esse lado da perversidade, desse lado, por exemplo, de uma atenção erótica que pode não ser, em alguns filmes, muito evidente, mas noutros filmes é quase insustentável. No Val Abraão é uma coisa quase... Temos quase que parar a projeção de vez em quando. Mas essa é uma dimensão muito presente também na produção fotográfica, como é o caso, por exemplo, desta imagem, que é uma fotografia da lua de mel com a Dona Maria Isabel depois do casamento em 1940. Este é também um retrato da Dona Maria Isabel, e esta fotografia tem muitos desses ingredientes que o Pedro acaba de referir, não é? Claramente. Sim, uma gelada, e este elemento que vemos na imagem, não é? Quer dizer, é típico do olhar mais ou menos perverso que Manuel de Oliveira tem muitas vezes sobre a realidade. Mas também um olhar, e aqui voltamos a algo que falávamos há pouco, que tem algo de metafísico, não é? Quer dizer, aqui estes barcos que se afastam no horizonte a partir deste ponto de vista, ou mais ainda, esta luz que incide precisamente naquele ponto... é incrível, sim. Não é? Naquele ponto de ocultação da curva da estrada, no momento em que ela desaparece. Esta é uma das que não se sabe onde é, não é? Esta não se sabe muito bem onde é, não se sabe. Ou, por exemplo, esta imagem. Quer dizer, há coisas que são difíceis de dizer, mas que as imagens sintetizam e cristalizam de uma forma muito clara. Não sei se o Pedro pode... Isto podia ser o sétimo selo, ou assim. Por exemplo, sim, podia. É aqui um imaginário desolado. Absolutamente. E tendencialmente alegórico também. E que introduz uma das questões que também está muito presente na exposição de fotografia do Manuel de Oliveira em muitos dos seus filmes, e que é a relação com a morte. Isso é uma questão que muito cinema abordou e que está muito presente na obra do Oliveira, não é, Pedro? Sim, e está presente, de facto, dessa forma, por exemplo, a morbidez às vezes pode não ser só a morte, mas a morbidez do romantismo na Fanny Owen, por exemplo, o romantismo como uma espécie já de desregramento psíquico, mas também no caso que temos aqui falado algumas vezes da Angélica, isso é muito notório, porque me parece que no caso da Angélica, todas essas pistas se juntam, porque existe a tecnologia que é a fotografia,
porque existe a morte, porque existe uma ideia de revelação nas várias possibilidades semânticas que esta palavra tem, e existe na próprio relato do Oliveira em relação ao episódio que deu origem ao argumento escrito nos anos 50 e só filmado em 2010, suponho eu, que é a ideia da alma a desprender-se do corpo. Não só a alma a desprender-se do corpo, mas não só a ideia da alma, várias etapas. A ideia da alma a desprender-se do corpo e a ideia de retratar a alma a desprender-se do corpo. Lembra-me aquela famosa frase do cirurgião que não encontrou a alma com a ponta do bisturi. E aparentemente o Oliveira, na Angélica, encontrou a alma na ponta da objetiva, digamos assim. E portanto, todo este episódio, que enfim que é conhecido de uma fotografia post-mortem que ele fez, com os detalhes que o António me contou que eu não sabia, porque a morta era... explicará melhor que eu. Sim, a Maria Antónia Carvalhais era prima da Dona Maria Isabel, nós vamos ver uma fotografia de ambas um pouco mais à frente, e morreu jovem, e portanto o Manuel de Oliveira encontrava-se pouco depois do casamento com a Dona Maria Isabel na região do Douro, andava sempre com uma máquina fotográfica no carro, e portanto foi-lhe pedido para fotografar a prima que tinha acabado de falecer. Estas são as fotografias que efetivamente foram feitas nesse momento pelo Manuel de Oliveira, e ao fazê-lo com uma máquina fotográfica que é uma Leica, que produz um efeito de focagem através da sobreposição de duas imagens, ele ficou de facto com a impressão de que a alma se desprendia do corpo e que através da fotografia conseguia ver algo de ordem espectral, mas também de uma ressurreição dessa figura da morta que estava a ser fotografada. É algo que se inscreve dentro de uma tradição, enfim, própria da fotografia. Aqui vemos uma imagem do Robinson, Fading Away, de 1858, salvo erro, ou aqui ainda uma outra imagem, She Never Told Her Love, mais ou menos contemporânea da primeira. E podemos ver a situação descrita pelo Pedro, agora mesmo, no próprio filme do Manuel de Oliveira, fazendo precisamente uma comparação com esta imagem, com esta fotografia real que acabamos de ver. É um certo que tem alguns minutos, se calhar propunha que víssemos. Ali está a minha irmã. E ao seu lado a nossa mãe a cuidar dela. Esta senhora é a nossa mãe. Os meus sentimentos. Obrigado. Angélica. Minha querida filha. Venha. Deste lado. Deste lado ficaria melhor. Veja, aqui parece-me bem. Mas deixo a escolha ao seu critério artístico. Então já tirou foto? Não, vou precisar de uma lâmpada mais forte. Vou já mandar buscar. É preciso uma lâmpada mais forte. Pode ir buscar, por favor. Melhor sentar-se um pouco.
tão bonita e serena, não achas? Está, nem parece morta. Mas, seu fotógrafo. Portanto, a semelhança é absolutamente incrível entre aquilo que é a fotografia de 1952, portanto, é dessa data que este episódio, efetivamente vivido pelo Manuel de Oliveira, acontece, e a recriação que vemos no filme O Estranho Caso de Angélica, que foi realizado, como o Pedro dizia há pouco, mais de meio século depois, portanto, já em 2010. Portanto, é um filme que recria uma situação efetivamente vivida pelo Manuel de Oliveira, que aqui é interpretado no filme pelo Ricardo Trepa, seu neto, e que no fundo interpreta no filme o papel do avô e recria aqui nesta cena que está quase a chegar ao fim, a situação que despoltou quer estas fotografias da Angélica, da Maria Antónia Carvalhais, quer o próprio filme. E, portanto, o efeito que o Pedro descrevia há pouco é precisamente aquilo que vamos ver agora no filme e que tem a ver com esse processo de focagem da Leica, da máquina fotográfica. Então, já tirou a fotografia? Então, sim ou não? Sim, isto é, não. Quer dizer, ainda não. Estou à procura de um melhorante. Tá bom, nós esperamos então. É notável como é pela via da imagem fixa que há aqui também, até na própria fotografia, um apelo e uma primeira indução de movimento que contradiz aquilo que é a própria natureza da imagem fixa e que é totalmente paradoxal e que está, de facto, na origem quer deste acontecimento que foi marcante no percurso do Manuel de Oliveira a título pessoal, e que, de facto, está na origem do filme O Estranho Caso de Angélica, realizado em 2010. Na exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, para além de apresentarmos esta sequência que agora acabámos de ver, é também possível ver a própria máquina fotográfica que foi utilizada pelo Manuel de Oliveira nesta circunstância, portanto é um elemento que é igualmente apresentado na exposição, e que deu origem então a este guião, Angélica, que foi publicado nos anos 90, no momento em que Manuel de Oliveira acreditava já não ser possível realizar o filme, que depois mais tarde veio efetivamente a fazer. Esta é a capa da edição francesa do guião, onde vemos em segundo plano precisamente uma fotografia da Angélica, desta vez em vida, que temos também aqui acompanhada pela Dona Maria Isabel, mulher de Manuel de Oliveira. Eu não sei se o Pedro terá voltado a cair, a perder a ligação. Pedro, está aí? Eu estou. Portanto, há pouco falávamos da Angélica e da Dona Maria Isabel. Cá estão elas, eram primas, muitíssimo amigas, e agora vamos então à magia do Google Maps. Viviam na zona de Godin, precisamente nesta casa, que é a casa onde foi rodado O Estranho Caso de Angélica. Portanto, é uma casa que vemos aqui em imagens do filme, com o Isaac a aproximar-se. Esta outra cena do Estranho Caso de Angélica acontece nesta rua íngreme que conduz precisamente àquela casa, e o que é muito significativo é que aqui fica o Rumesal, que é a casa da Ema do Valabrão antes do seu casamento. Aqui fica a célebre varanda onde a Ema assoma de vez em quando, provocando vários despistes e numerosos acidentes,
E, de facto, esta estrada é bastante movimentada e razoavelmente perigosa, mas o que é absolutamente extraordinário também é que aqui fica a casa onde viveu alguém que é outra das protagonistas desta história e que é nem mais nem menos do que a Agostina, que era a melhor amiga da Angélica. Portanto, é de facto caso para dizer que neste contexto, e também na obra do Manuel de Oliveira e na obra da Agostina Bessa Luís, se vive, como o Pedro me dizia há pouco, antes de termos começado esta conversa, num mundo fechado. Pedro, sei que é algo que se aprecia imenso a obra da Agostina Bessa Luís, e de facto, agora pela via da Angélica e desta relação com a morte, chegamos à Agostina Bessa Luís, e é uma daquelas que é uma das parcerias criativas mais notáveis da produção artística portuguesa do século XX. Não sei se concorda. Refiro-me à Agostina e ao Manuel de Oliveira. E falámos um pouco sobre isso. Antes da Agostina, eu só queria acrescentar uma coisa sobre a Angélica, que é a maneira como, pelo filme em si, pelo guião em si, pelo filme em si, e pelo tempo que decorreu entre o projeto e a concretização, terem podido confluir nesse filme tantas dimensões biográficas, tecnológicas, genealógicas e até teológicas, porque, por exemplo, o filme, sobretudo tendo agora esse contexto todo familiar e pessoal, o filme, se tivesse sido feito nos anos 50, não teria sido protagonizado pelo neto do Oliveira. E, portanto, esse laço ter-se-ia perdido, não seria feito numa altura em que o Oliveira já era colaborador habitual da Agostina, ou a Agostina colaboradora habitual do Oliveira em muitos filmes. A própria noção do que era a imagem fotográfica em 52 e no mundo digital não é a mesma. Portanto, enriqueceram-se em muitos domínios as possibilidades de interpretação desse filme, que me parece que é quando eu vi o filme, aquilo que me pareceu, em particular esta sequência, é que era o Wardet do Oliveira, não é? É o Oliveira, é o Oliveira a filmar aquilo que não se pode filmar. Há várias coisas que não se pode filmar, não é? Mas não se pode filmar uma ressurreição, não é? O Dreyer filmou de uma forma mais intensa e colocada no fim do filme, e o Oliveira sugere, não é exatamente uma ressurreição de alguém que se levanta dos mortos, mas é, como diz a personagem, nem parece morta. Não é? E dizem que tem um sorriso angélico, que também depois remete para a personagem, e eu acho que isso teve a ver com toda a noção que o Oliveira foi ganhando ao longo do seu percurso, e isso penso que essa frase está citada num dos textos do catálogo, que é a ideia do movimento como a ligação entre planos. Não o movimento com o que se passa num plano, e aí seria a tal lentidão, mas a velocidade que pode nascer da ligação entre planos. E aqui são por exemplo, o facto de aquilo que acontece, ou que supostamente acontece, pode ser uma alucinação, não interessa para o caso, o que acontece nasce do choque e da descontinuidade entre planos, ou seja, a pessoa está morta, e no plano da fotografia está viva, e depois no plano da realidade está morta outra vez. E isso é mais que uma velocidade, eu diria que é um colapso. É um colapso lógico e narrativo com uma força incrível. E eu acho que isso tem muito a ver com a noção da lentidão e da persistência da imagem que foi crescendo muito ao longo da carreira do Oliveira. No caso da relação com a Agostina, eu acho que há aquele livro sobre a política americana que se chama Team of Rivals, que é sobre as administrações que tinham políticos que não estavam bem uns com os outros, e eu acho que um dos segredos da colaboração entre Oliveira e Agostina é ser uma espécie de Team of Rivals, ou seja, não rivals pessoalmente, mas serem pessoas com não só algo, quer dizer, com
percursos biográficos e sociais e religiosos e outros com algumas afinidades, mas com visões do mundo bastante diferentes, certamente com visões muito diferentes dos textos que estavam a adaptar, ela como autora e ele como argumentista a partir de textos, e isso cria uma tensão que é muito produtiva. Isso, não há nenhum filme em que isso seja mais explícito do que no Fanny Owen Francisca, que eu acho que são dois objetos completamente diferentes, no sentido em que, claro, todos os livros e os filmes são diferentes, mas acho que aquilo que a Agostina quer ao escrever aquele livro, aquilo que o Oliveira quer ao fazer aquele filme, não são da mesma natureza. São perspectivas incomensuráveis sobre aquela história. O Oliveira realmente interessado na persecução da ideia dos amores frustrados e das patologias românticas, e a Agostina muito ligada na relação entre os dois homens, o Camilo e o José Augusto, e no vampirismo do escritor, como pessoa que utiliza a vida dos outros. E não é que uma e outra coisa, ou que essas dimensões não estejam em ambos filme e livro, mas o enfoque da Agostina e o do Oliveira é completamente diferente, e a Agostina várias vezes exprimiu o seu desagrado com a maneira como ele passava aquilo que me parecia ser a perspectiva dela, de uma forma, mas eu acho que essa tensão é uma tensão muito criativa, e só isso justificou uma prolongada colaboração que, para mim, como espectador, pensando na altura de que comecei a ver os filmes, sobretudo a partir do final dos anos 80, naturalmente, eu comecei a ressentir-me de alguns filmes do Oliveira sem argumento da Agostina, no sentido que havia havia um lado, havia uma espécie de desaforo próprio da Agostina que eu sinto muita falta em alguns filmes, enquanto o Oliveira tinha uma pulsão que não é desinteressante, mas que a Agostina de todo não tem, que é, digamos, uma pulsão didática. Há os filmes do Oliveira com o qual eu me relaciono pior são os filmes que eu sinto que são filmes de alguma forma didáticos. Nomeadamente o filme Falado. É um filme com que eu tenho particulares dificuldades, porque sinto que há essa pulsão do Oliveira e de certa forma, todos os filmes dele que têm a ver com a história, exceto o Non, que eu acho que é uma obra-prima, mas todos os outros me causam alguma perturbação na maneira como ele aborda a questão da história. E na Agostina a relação não é com a história, é com a literatura, é com o meio social, é com o pastiche de obras conhecidas ou variações sobre a Tentadora ou sobre a Boa Varinha de Província, e eu acho que isso é o mais forte para mim. O meu filme do Oliveira é sem dúvida Val Abrão. Mas em relação a isso que dizia, relativamente à questão didática em alguns filmes de Manuel de Oliveira, há também uma carga fortemente irónica nesse didatismo. Claro, com certeza, evidente. Não, evidente. O que eu sinto, eu acho que para mim os filmes funcionam tanto melhor quando têm essa carga irónica. Por isso é que, por exemplo, ou então o contrário, ou então nenhuma carga irónica. Por exemplo, eu gosto muito do Quinto Império. Que é uma coisa mais descarnada, mais hierática, e funciona bem. A palavra utopia já tem algumas dificuldades, e o Non gosto muito porque para já, o conceito do Non é fantástico. A ideia de uma história das derrotas, não é? Portugal visto pelas suas derrotas, só a ideia já está. Se fosse daqueles projetos para aprovar o guião, já estava, já era o primeiro classificado logo nisso. E depois não é só isso. Toda a maneira, por exemplo, nunca me esqueço, por exemplo, na cena que se passa, nas sequências que se passam na Guerra Colonial, uma discussão particularmente divertida sobre o que é a máquina do mundo em Camões, em que não é de facto, não é exatamente uma explicação
Não é uma explicação filosófica ou metafísica, mas é uma explicação mais empírica e muito mais masculina sobre o que seria a máquina do mundo. Não pode dizer, Pedro, porque ainda só são 7h20. Exatamente, mas remeto para o filme. Remeto para o filme. Mas em relação ao Val Abrão, e antes de abrirmos a conversa a todos os participantes, o Val Abrão, o que é que o fascina tanto nesse filme? É também um dos meus Oliveiras preferidos, o Val Abrão. Bem, eu acho que é essencialmente é um dos momentos, acho que não é o único, mas é um dos momentos em que a Agostina, para além de fazer uma variante sobre um clássico da literatura e tudo isso que sabemos, mas o que eu gosto muito no livro e o que eu gosto muito no filme, e nesse sentido é muito mais Agostina do que Oliveira, é quase uma questão filosófica, é uma descontinuidade entre o belo e o bom, que eu acredito que o Oliveira, de certa forma, acreditasse nela de alguma forma, a Agostina claramente não, e há toda uma discussão à volta da beleza, nomeadamente nessas cenas em que as pessoas que passam de carro têm acidentes por vê-la à varanda, e depois qual é o tipo de beleza dela, a ideia de que a beleza dela é aumentada e não diminuída por ela ter um defeito numa perna, não é? E portanto há toda ali uma utilização da beleza como matéria filosófica de uma forma muito pouco grega, digamos assim, portanto muito cética, que eu acho que o torna um dos filmes. Acho que isso existe em alguns aspectos. É um filme que tem algumas, para mim tem algumas dificuldades, mas que o Garden Party também tem, porque aí de certa forma é um diálogo platónico e tem qualquer coisa disso. Mas no Val Abrão é em hiato, não é teoria, é em hiato, e isso é muito forte, e isso não quer dizer que o Oliveira sabia muito bem o material que estava a trabalhar, evidentemente, mas eu acho que sinto muito que é uma visão essencialmente agostiniana dessa relação entre o belo e o bom, que eu acho que é muito, que no caso do Oliveira, não por ser o Oliveira, mas por ser um homem, é tendencialmente mais ingênuo. Quando viu a exposição falámos do Val Abrão e falamos de alguma forma disto que o Pedro acaba de dizer, e de facto no Val Abrão a Emma Cocheia e a Agostina diz que porque a beleza, que isso acontece porque a beleza precisa de um sinal nela para a salvação dos homens. E no caso do Val Abrão filme, quer dizer, há de facto uma beleza questionável em todo o filme, mas há esse momento do cochear do filme que corresponde àquela célebre cena de que falámos, e inclusivamente o Pedro depois acabou por contar uma anedota quanto a isso, ou de anedotizar essa situação, que é o momento em que se atira com um gato contra a câmara e a câmara, enfim, move-se. E é esse o defeito que o filme tem para a salvação do espectador, neste caso. É um dos momentos que eu mais gosto no cinema de Oliveira, por estranho que possa parecer, que eu comparo a um momento nas bodas de Deus em que o César Monteiro diz em off: cala-te boi, a alguém que acabou de fazer um discurso, e que dá-me ideia, não me parece óbvio que esteja no guião, porque os atores ficam muito perturbados com aquela, instantaneamente perturbados com aquela interrupção fora de câmara, mas essa cena, que eu aliás acho que hoje não se podia filmar, não sei se podia tirar com um gato à câmara em 2021. Não estou a defender que se tirem gatos, atenção, estou só a dizer que apesar de tudo, acho que era um outro ecossistema, e é tão inesperado e ao mesmo tempo é
é tão revelador de uma certa impaciência que aquela conversa está a causar no espectador. Essa conversa, curiosamente, é uma conversa que desliza, na minha opinião, perigosamente para a tal dimensão pedagógica, que é uma conversa sobre a Europa, salvo erro, é uma coisa assim. Pronto. Daquelas que há muitas, por exemplo, no filme falado. E realmente a maneira como essa conversa é boicotada pela própria cena, para mim é muito forte. Eu lembro-me sempre dessa assim, há pequenos detalhes dos filmes do Oliveira que para mim são tão memoráveis como as cenas mais, como a cena da Angélica ou outras cenas. Por exemplo, uma cena que eu me lembro sempre é os pés do Michel Piccoli com os sapatos novos. E a felicidade intensa que é ter uns sapatos novos ou fazer outra coisa qualquer. Exatamente, que tem a ver, evidentemente, com todo o sentimento de liberdade que ele adquire naquele momento da sua vida, mas que o Oliveira, em vez de filmar um diálogo sobre isso, filma ele radiante com os seus sapatos novos e a sensação de liberdade e de vida nova. E isso, eu acho que há vários momentos desses no Oliveira que às vezes, mesmo em filmes bons e em filmes muito bons, eu gosto de todos estes que falámos agora, alguns quase valem o filme. Os sapatos do Michel Piccoli que lhe serão roubados pouco depois no filme. Abríamos, se calhar, Pedro, se estiver de acordo, a conversa a todos os participantes. Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão ou fazer alguma observação, eu pedia, por favor, para clicar na mão que se encontra na parte superior do ecrã e para ligar o microfone. Não se esqueçam, por favor, de ligar o microfone, porque senão não conseguimos ouvir. Aparentemente não há nenhuma intervenção. Sim. Faz favor, Francisco Mesquita. Faz favor, tem que ativar o microfone, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem agora? Sim, Okay. sim. Muito obrigado pela conversa, foi ótimo. Eu tenho acompanhado estas conversas noutras temáticas também. Naturalmente, hoje é uma temática que também gosto particularmente. Bom, eu não sou um estudioso do Manuel de Oliveira, enfim, mas vi vários filmes dele, naturalmente. Não conhecia, de facto, o trabalho fotográfico, que eu achei muito interessante. Tem fotos bem diferentes, vá lá, usando este termo. Bom, a minha questão, que é mais um comentário, provavelmente, eu acho que foi ele que terá referido sobre a arte que considerava o teatro como a arte das artes. Eu não estou muito certo se de facto foi ele, mas tenho uma ideia que ele se terá manifestado nesse sentido. Então, o meu comentário, enfim, ou a minha pergunta talvez, vai, portanto, no sentido de saber se de facto é possível estabelecer uma linearidade justamente entre o trabalho fotográfico que ele faz, a forma como ele pensa a arte e depois também a expressão cinematográfica que ele nos deixou e que é naturalmente muito rica e, quanto a mim, há alguns filmes que expressam, julgo eu, justamente essa perspectiva teatral, diria assim, da imagem. Portanto, era isso, era este o meu comentário. Agradeço, de facto, esta conversa. Também ao Pedro Mexia, que eu vou acompanhando na medida das minhas possibilidades, e, naturalmente, esta iniciativa de Serralves, que eu acho, de facto, muito, muito valiosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pedro, quer responder? Sim, o que eu posso dizer sobre isso, duas coisas. Uma é que, no caso do Manuel de Oliveira, claramente o
uso, a relação entre o teatro e o cinema, não há uma expressão que se utiliza muitas vezes de forma pejorativa, que é teatro filmado. Essa expressão é muitas vezes utilizada de uma forma negativa. Ora, isso no Oliveira, não que ele usasse essa expressão exatamente nesse sentido, mas não é pejorativo, e não só não é pejorativo, como há algum... não deixa de ser interessante que só no cinema é que, em alguns aspectos, o teatro se pode verdadeiramente concretizar. Isto parece paradoxal, mas vou explicar o que é que eu quero dizer. Por exemplo, há a ideia de fazer o Soulier de Satã do Paul Claudel integralmente, que são 7 horas, foi, incluindo pelos próprios financiadores franceses e pelo próprio Jacques Lang na altura, bom, também por suspeitas político-religiosas em relação ao Claudel, mas também pela ideia de que, mas quem é que quer fazer isso? Quem é que quer fazer essa peça? Uma peça desse tamanho? Ninguém faz a peça toda. Toda uma série de comentários. E a possibilidade de fazer essa peça e de a fazer toda no cinema e não no teatro, não deixa de ser uma ironia bastante interessante. Para que a peça fosse feita na sua integralidade e chegasse a ser conhecida por muita gente, ela foi feita em cinema. E foi feita em cinema no auge do entendimento do Oliveira na questão da lentidão e tudo isso. Portanto, a lentidão, a duração, desde logo, e a lentidão, até a própria linguagem do Claudel, que é uma linguagem enfática e um pouco antiquada, num certo sentido, no contexto do cinema a que o Manuel de Oliveira tinha chegado nessa época, fazia todo o sentido. E, portanto, só no cinema... Não vou dizer que só no cinema é que o teatro pode ser teatro, isso não faria sentido nenhum, mas só no cinema é que aquela peça de teatro foi o que podia ter sido e que não era por razões muito, muito diferentes. E, portanto, não sou capaz de fazer a ligação entre isso e a imagem fotográfica no sentido das fotografias, mas sinto, a única coisa que sou capaz talvez de fazer uma relação é que por causa daquela ideia, enfim, que é uma ideia conhecida na teoria do cinema, da ontologia da imagem fotográfica, filmar o teatro, ou filmá-lo de certa maneira, pode aproximar-se daquilo que nos faz ir ao teatro, que é estar na presença das pessoas. Isto, mais uma vez, parece um paradoxo agostiniano, mas nós vamos ao teatro porque as pessoas estão ali, não é? É diferente de ver na televisão porque as pessoas não estão ali. E há qualquer coisa das pessoas estarem ali, e uma das razões pelas quais as pessoas estão mais ali nos filmes do Oliveira é porque estão lá mais tempo, e estamos mais tempo a olhar para elas e a percebermos da relação delas com o espaço, com a coreografia dos movimentos, umas com as outras. Eu diria que isso é quase, sendo eminentemente cinematográfico, não deixa de ser uma aproximação a um princípio teatral da presença dos corpos. Não é a mesma coisa, claro que nunca é a mesma coisa, mas é uma transposição inusitada e inesperada, porque uma das questões mais curiosas naquilo que eu me referi há pouco dos equívocos da recepção do Oliveira era que praticamente todos os problemas, defeitos, ou seja, o que for supostamente assacados à filmografia do Oliveira, tudo aquilo era de propósito. O beabá da incompreensão do Oliveira é a maneira como os atores falam. Como se os atores falassem assim por alguma outra razão, senão ele ter instruído os atores para falarem assim. E como se isso não tivesse uma relação direta, por exemplo, com a maneira como os atores, ou aliás, os não atores, falam nos filmes do Robert Bresson. Uma intuação totalmente
ou neutra ou cantada, e como se isso, por sua vez, não fosse a maneira como falam as personagens, isto é, as personagens / pessoas do Ato da Primavera, que falam naquela maneira cantada do Alto Pascal. Estão a falar, são personagens do Oliveira, eles estão a falar ao Oliveira, ou o Oliveira é que também encontrou uma forma do discurso que já existia até na arte popular e que faz uma rima interessante com a maneira como ele progressivamente estava a pedir aos atores para falarem nos filmes. Portanto, isto anda tudo ligado, como dizia o outro. Por momentos assustou-me, Pedro, pensei que ia dizer que o Oliveira tinha inventado os autos do século XVI. Era capaz disso, era eu. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Mas concordo totalmente com aquilo que diz em relação ao teatro. E há uma teatralização do próprio cinema e do fazer cinema que está muito presente nos filmes de Manuel de Oliveira, nomeadamente nesses que focam o teatro, como é o caso do Soulier de Satã, ou do Moncá, ou de outros, o João de la Maison, por exemplo. E, de facto, há essa insistência permanente no facto do espectador estar a ver um filme que, por sua vez, é o registro de uma representação teatral que foi montada diante da Câmara para que esse filme pudesse, de alguma forma, existir para os espectadores do filme. Não há, aparentemente, mais questões. Eu gostaria, então, não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa a esta nossa conversa. Não, acho que já a conversa já vai longa. Eu peço desculpa se me estendi um pouco. Não se estendeu absolutamente nada, foi ótimo ouvi-lo. Antecipo uma coisa para si, Pedro, e para todos os que nos estão a ouvir. Nós teremos em breve uma exposição que incidirá precisamente sobre um dos aspectos de que falámos aqui hoje, que é a relação criativa, esta parceria criativa singular e que desafia todas as possibilidades de entendimento entre a Agostina Bessa Luís e o Manuel de Oliveira. Portanto, teremos em breve uma exposição sobre essa relação. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, por ter estado aqui hoje connosco para falar sobre estas imagens. Espero que possamos reencontrar-nos em breve, sem ser pela via da tecnologia, mas presencialmente. Enquanto isso não acontece, estão todos convidados a continuar a acompanhar a programação do Serralves Online Experience. Portanto, a conversa da manhã, às 18 horas, será sobre as alterações climáticas e os oceanos, com o Vítor Vasconcelos. Na sexta-feira, a Sónia Batista falar-nos-á sobre performance. No que respeita à Casa do Cinema, teremos na próxima quarta-feira a apresentação e o lançamento do catálogo que acompanha esta exposição, com a presença do André Cepeda, um fotógrafo, um dos mais estimulantes fotógrafos portugueses contemporâneos, o Luís Mendonça e a Maria do Carmo Sereno. A todos, muito boa tarde, muito obrigado e encontramos aqui em breve. Boa tarde e obrigado. Obrigado, António.